Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre divisão de tarefas e um pouco de inovação também. Eu acredito que esse é um tema super importante porque a forma como nós trabalhávamos anteriormente à quarentena, ela é diversa da forma como nós trabalhamos hoje, estando todo mundo em teletrabalho. Por que eu digo isso? Antigamente, antes da quarentena acontecer, antes dessa obrigatoriedade de todo mundo ter que trabalhar de casa, algumas tarefas elas eram executadas estando o servidor presencialmente no ambiente de trabalho, repartição pública, escritório, sei lá, e aí ele desenvolvia algumas tarefas que eram apenas, que só aconteciam na forma presencial. E até houve, antes disso, algumas possibilidades de mudar a forma de trabalho para tentar incorporar um pouco mais de tecnologia, mas muitas vezes porque já era dinâmica do trabalho, já era, havia uma tradição, já era assim há tanto tempo, acreditava que algumas mudanças não precisavam ser necessárias. Pelo contrário, tinha até algumas resistências, porque da forma como era feito já era suficiente. E o que aconteceu é que com a quarentena, algumas dessas tarefas que se acreditava apenas poder desenvolver estando presencialmente, elas precisaram ser suspensas. Por um tempo, num primeiro momento acreditou-se que essa suspensão seria por um curto período de tempo, e aí, conforme a quarentena está desenrolando, e está parecendo difícil a gente prever quando iremos retornar com as atividades normais e presenciais, muitas dessas atividades que haviam sido suspensas, elas voltam à tona. E aí é super importante começar a pensar em novas formas de fazer isso, com a total segurança que um servidor público, na maioria das vezes, espera para poder fazer essa tarefa mesmo estando à distância, mas precisa ser feita agora de uma forma diferente. Bom, no primeiro ponto que o gestor precisa analisar é quais eram as tarefas que eram executadas antes dessa situação de teletrabalho e qual dessas tarefas não podem mais ser executadas. Então, elas são completamente impossíveis de serem executadas de forma remota. Esse é o primeiro passo porque servidores que antes atuavam nessa tarefa que hoje entende-se que não é possível fazer de forma online, esses servidores agora durante a quarentena eles estariam sem atividade. Então é necessário fazer uma nova divisão de tarefas considerando aquelas tarefas que podem e devem ser desenvolvidas de forma eletrônica, de forma online. Então, o que acontece? O primeiro passo do gestor é ele verificar quais são essas tarefas que podem ser feitas e redividir as atividades. Porque tinha alguns servidores que, antigamente, se fosse online ou presencial, desenvolvia a mesma atividade. E ele, então, entra na quarentena já com uma carga de trabalho bem definida. Mas tem servidores que, durante a quarentena, tiveram uma diminuição da sua carga de trabalho. E o ideal, nesse momento, é o gestor redistribuir as atividades. Eu falo isso porque pode até parecer simples, Ah, não, imagina, a gente sabe disso, isso deveria ser feito. Mas eu posso ver pelos meus próprios colegas que eles acabaram não pensando dessa forma, assim, como uma forma sistemática, e aí eles não tomaram ações que de fato fossem organizar essas tarefas a ponto de gerar até uma certa confusão com as equipes. Por quê? Um servidor ou outro que sabe que não pode desenvolver algumas tarefas acabou ficando meio que perdido quando houve quando houve essa transição direta para o teletrabalho. Ele acabou ficando um pouco perdido. E alguns gestores não perceberam isso e não redistribuiu essas atividades. E aí, alguns outros servidores podem nem ter percebido, mas acontece que esse servidor que agora está quase sem tarefas, se ele for um servidor responsável, ele até pode estar tentando ajudar de outras formas,
Mas isso não é uma forma organizada de fazer. Esse servidor está perdendo energia porque ele não recebeu os comandos necessários e as novas definições sobre a sua posição dentro da unidade. Então, o gestor precisa ter isso com bastante clareza. E, às vezes, pode ser necessário que o gestor, eu vou dizer assim também que aconteceu bem comigo, né? Assim, ali no meu meio de trabalho. O gestor, ele tem algumas atividades além de gerenciar apenas, né? Ele atua diretamente no processo e durante esse processo de teletrabalho ele manteve todas as suas atividades e não dividiu, não fez uma nova divisão de trabalho com toda a equipe. E teve servidores que só atuavam de forma física. E aí eles perderam um pouco um papel para desempenhar. E aí esse servidor ficou meio que, ele ajuda todo mundo, é ótimo que ele ajuda todo mundo, mas isso não é organizado. Ele precisa saber exatamente o que ele precisa fazer. É importante que ele tenha uma responsabilidade bem definida, até porque para esse servidor ele vai conseguir se organizar melhor com o tempo e não ficar esperando alguém que possa vir pedir uma ajuda, ou não ficar gastando energias fuçando para ver se encontra uma tarefa, porque o gestor oficialmente foi lá e conseguiu organizar novamente as suas tarefas. E aí o que eu comecei a perceber que um determinado gestor, ele estava com duas tarefas acumuladas, tanto o papel dele como gestor, de ter que controlar, de ter que gerenciar, de ter que ser responsável por algumas ações um pouco mais complexas, porque ele estava perdendo o trabalho com tarefas que ele poderia ter repassado para esses servidores que agora estariam sem uma tarefa definida. Então, do mesmo modo que esse gestor estava sobrecarregado e um servidor estava tranquilo, sem ter um procedimento, uma tarefa bem definida, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Isso poderia ter acontecido com qualquer membro da equipe. Um poderia ter mantido a sua carga de trabalho e estar sobrecarregado, enquanto o outro, que perdeu algumas tarefas porque não consegue fazer de modo remoto, está aí perdendo tempo. Está aí gastando energia e não consegue oficialmente, diretamente ajudar quem está precisando. Então é super importante que os gestores fiquem atentos a isso, verificar o que cada servidor da sua equipe está fazendo e pode fazer e como é que eu consigo dividir melhor essa carga de trabalho para que todos tenham uma quantidade de trabalho razoável, parecida, de acordo com as suas competências, com as suas habilidades, com a função a mais que se ganha para desenvolver algumas atividades, eu não sei. Mas isso é importante, que esse reequilíbrio agora aconteça durante esse período de teletrabalho, porque é uma situação nova. Essa é uma situação super importante. Então, gestores, vai a dica, dá uma olhada na sua equipe e refaça essa divisão de tarefas. Segunda situação, e essa é uma parte que eu tô achando maravilhosa com relação à quarentena, é algumas atividades antes, elas eram desenvolvidas de forma presencial e eram feitas daquela forma por tantos anos, porque sempre foi assim. E agora, com essa situação do teletrabalho por um tempo que a gente não tem como prever, é necessário que se repense a forma de fazer alguns trabalhos que antes já eram feitos de uma forma pré-determinada. Agora é necessário pensar em novas formas para que essas tarefas sejam realizadas mesmo estando de modo remoto. E aqui que é o grande ponto da inovação. Às vezes a gente pensa que inovação está relacionado apenas a desenvolvimento de novas tecnologias. Sim, está, mas não está apenas voltado ao desenvolvimento de nova tecnologia. Se você pensar em fazer uma coisa que você fazia antes, agora de uma forma diferente, isso é uma forma de inovação. E os gestores, é importante que os gestores conversem com as suas equipes e comecem a pensar formas de desenvolver atividades que antes imaginava que não poderia ser feito de modo remoto, utilizando as tecnologias de informação, né, como computador, internet. Antes pensava que isso não poderia ser feito dessa forma. Aí que isso é importante chamar a sua equipe para essa conversa, porque quanto mais pessoas estiverem pensando sobre um determinado problema, mais fácil será para a gente encontrar soluções para esse problema.
Algumas vezes eu falo, Renata, mas esse não era um problema. Certamente, é provável que antes dessa situação de teletrabalho forçado, as tarefas fossem desenvolvidas de uma forma já natural, de acordo com a realidade do serviço público, e não se via problema nenhum em fazer dessa forma. Só que com essa situação atual, isso agora é um problema e ele precisa ser resolvido. E nada melhor do que usar a criatividade para tentar pensar outras formas de fazer aquelas mesmas tarefas. É bem provável que os resultados até sejam melhores do que se esperava, né? E não de criticar ou não, antes pode ser que a gente não tenha pensado nessas soluções porque não era necessário. Agora se tornou necessário e a gente precisa de fato pensar e criar novas soluções. Vou dar dois exemplos que acontecem onde eu trabalho. Antes desse teletrabalho forçado da quarentena, haviam algumas situações de fazerem as audiências com o magistrado, com o juiz, de forma remota, utilizando o Skype ou outra ferramenta de comunicação, de reunião. Não sei qual que era que se utilizava lá no meu órgão, porque eu nunca fiz. Mas eu sei que havia essa possibilidade principalmente em duas situações. Uma, quando uma das partes era um presidiário, e aí para ele não precisar ser deslocado, ele faria do presídio por teleconferência, e outra situação seria uma parte estar morando no exterior. Apesar de haver já essa solução, havia uma certa resistência. A maior parte dos magistrados, dos juízes e das varas não adotavam essa ferramenta. Eram resistentes a adotar essa ferramenta. Por diversos motivos, e até não era uma obrigatoriedade, isso foi passando. E aí se mantinha a forma normal de se fazer audiência, sendo presencialmente. O que acontece? Quando foi instituído o teletrabalho, as audiências foram suspensas. Até porque a gente não fazia dessa forma, não tinha como instituir de uma hora para outra essas audiências para todo mundo. E aí os prazos foram suspensos, as audiências também foram suspensas. Só que, com o passar do tempo, foi verificando que essa situação de quarentena iria perdurar por um tempo provavelmente maior e não poderia manter as audiências suspensas por tanto tempo, porque as partes iam começar a ficar muito prejudicadas. Elas não iriam receber o serviço, a prestação jurisdicional. E aí começaram as tratativas para que o tribunal retomasse a ideia de fazer as audiências por videoconferência. De fato, esse é um processo que já está em andamento, já está sendo reformulado e isso de alguma forma vai ter que ser colocado em prática. É difícil até pensar como vai ser o futuro, mas o ponto é a gente pensar agora que foi necessário, por conta de uma necessidade desse trabalho à distância, aquelas resistências que existiam antes para a instituição da audiência remotamente, né, por videoconferência, agora ele precisou ser retomado, precisa ser feito ajustes, mas olha só que preocupação, né? Não foi dado tanta importância naquele momento que poderia haver treinamentos e organização, para agora ter que fazer, porque ou isso ou a sociedade vai ficar muito prejudicada. Então agora foi-se criada uma nova forma de fazer trabalho, ou de fato foi imposta porque precisam ser retomadas as audiências. Mas essa é uma situação clara e que de fato está acontecendo. Mas eu vou dizer assim que na minha equipe a gente tinha um atendimento à população, à sociedade, para uma atividade específica. E logo que a gente entrou em quarentena, isso foi suspenso. Mas começou a prejudicar muitas partes. E aí, um dia, a gente estava falando por WhatsApp todo mundo, uma servidora falou assim, agora a gente vai fazer dessa forma, esse determinado serviço. A hora que ela colocou no grupo do WhatsApp, o que foi legal é que todo mundo começou a dar ideias, até que a gente chegou numa solução muito legal. E o mais legal de tudo isso é que além dessa solução ser viável, ela pode continuar mesmo depois que a gente retornar às atividades presenciais lá na vara do trabalho. E isso é o legal do processo de inovação. Se ele de fato
compartilhado, né? Se as pessoas estão compartilhando ideias e chegando a soluções inovadoras, diferentes, criativas, a tendência é que mesmo depois que tudo isso acabe, a gente possa retornar ao trabalho, ao atendimento público presencial, por exemplo, a gente já vai ter soluções e evitar que a parte se desloque até o nosso fórum, porque a gente consegue fazer de forma remota. Então, nesse sentido, o que eu acho mais legal é que às vezes problemas a gente nem sabia que tinha, mas agora eles apareceram já de uma forma até um pouco mais crítica e exigindo soluções rápidas, né? Por conta de toda essa mudança que tem acontecido e do mesmo processo de incerteza. Então, se antes não havia problema, a gente assumiu o problema agora e precisa tomar soluções. E quanto mais a gente conseguir criar novas soluções em grupo, trouxer mais pessoas para pensar, maior vai ser a tendência disso ser uma boa solução para o futuro. E, de fato, usar isso como sendo alguma coisa em definitivo, mesmo depois que retorne ao trabalho presencial. E isso é o grande ganho, né, do processo de aprendizado, de criação, de inovação. Então, eu sugiro fortemente que você, gestor público, você, servidor público, que você converse com a sua equipe, com os seus colegas e tentem pensar em soluções para problemas que até mesmo que antes não eram importantes de serem pensados, mas que, se for feita agora, a prestação do serviço à sociedade ele vai continuar e provavelmente até vai ser com maior qualidade, tá? Então, só retomando os dois tópicos aqui do nosso vídeo. O primeiro é, gestor, importantíssimo você rever as atividades que cada servidor está fazendo e fazer uma redistribuição. Porque se houver tarefas que hoje, por causa do trabalho remoto, não possa ser feito, o tempo daquele servidor que está deixando de fazer uma tarefa, ele precisa ser reorganizado. E de modo que todos tenham trabalho e até para que você, gestor, não fique tão sobrecarregado, porque eu sei que na maioria das vezes, sempre que quando falta o servidor, o gestor puxa para ele, e agora é um bom momento de redimensionar essas atividades, redistribuir essa atividade. E o segundo passo é, gestor, converse com a sua equipe, traga todo mundo para a discussão para pensar em novas soluções para problemas que com o teletrabalho surgiram e a tecnologia pode sim ajudar a criar soluções para continuar a prestação de trabalho para a sociedade, de uma forma até com mais qualidade, eu acredito, tá? Esse era o recado de hoje, espero que você tenha gostado. Participe, deixe seus comentários, escreva aqui na parte de comentários do vídeo se você tem ideias com relação a isso. Me conta também se você tem feito isso com a sua equipe, se isso acontece na sua equipe. Conte para nós qual é a sua experiência, porque quanto mais informação a gente compartilhar, mais ideias a gente compartilhar, melhor vai ser a prestação de serviço para a sociedade sempre. Por enquanto é só isso, eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada!